Olá a todos, eu sou o professor Juan Carlos e neste vídeo vamos a divulgar a resolução do terceiro desafio do nosso canal. Este é um desafio especial que eu criei para comemorar o Dia dos Direitos Humanos que se festeja no dia 10 de dezembro de cada ano. Esta é uma data muito especial para nós, os cubanos, porque crescemos numa ditadura onde não se respeitam os mais elementares direitos humanos. Atualmente, em Cuba, há mais de 1000 prisioneiros políticos e este desafio também é dedicado a todos os prisioneiros políticos cubanos. Ao longo do vídeo, eu vou apresentar os mais conhecidos prisioneiros políticos cubanos e peço a todos que fiquem até o final e, por favor, que o partilhem e que o divulguem, que é para, entre todos, conseguirmos que Cuba seja um país livre, democrático e aberto a todo o mundo, e especialmente onde todos os cubanos, os que moram em Cuba e nós, os que residimos fora, possamos exercer a plenitude dos nossos direitos na terra onde nascemos. Muito bem, então eu vou começar a resolução do desafio e ao longo dele, como disse, irei apresentando alguns dos prisioneiros políticos cubanos. Muito bem, então antes de começar propriamente a resolução do nosso desafio, eu vou fazer um ou dois exemplos muito simples de soma de números. Digamos que temos, por exemplo, 23 com, e queremos somar com 45. Um exemplo. Então, começamos por somar as unidades, isto é, o 3 e o 5. 3 mais 5 é 8 e 2 mais 4 é 68. Portanto, é muito fácil. Temos que ter em conta que, por vezes, temos que guardar o número das dezenas. Isto é, se temos, por exemplo, o mesmo 23, e queremos somar agora com um número, sei lá, 29. Então, ao somar as unidades, 9 mais 3, o resultado é 12. Então, escrevemos aqui as unidades, que é 2, e temos que guardar a quantidade de dezenas, isto é, 10, 1. Portanto, o que as crianças aprendem na escola, o que dizem na escola, e vai 1. Então, temos que guardar o número 1, isto é, 2 mais 2, mais o 1 que ficou guardado, é 5. Okay? É apenas para lembrar este pormenor. É porque agora, ao resolver o desafio, temos que ter em conta estes casinhos todos. Isto é, quando temos que guardar e quando não temos que guardar. Então, vamos dar início à resolução do desafio. Desafio, a resolução do qual eu parti em vários bocadinhos para ser mais fácil e para acompanharmos as ideias. Portanto, na primeira parte, vamos a encontrar o valor de L. Portanto, primeira parte, por aqui o número 1, vamos a verificar que L é igual a 1. Vamos verificar isso. É simples, não é muito difícil de verificar isso. Por que que o L tem que ser 1? Bom, o L não pode ser 0. É exigido no enunciado do desafio. Isto é, o L sendo diferente de 0, então obrigatoriamente tem que ser 1. Obviamente L não pode ser 2, porque não há maneira de que C mais 4 dê um número superior a 20. Isto é, para guardar depois as dezenas. O número de dezenas que seria 2, não é? Portanto, o L obrigatoriamente tem que ser 1. Isso implica que o C não pode ser qualquer valor. Tem que ser C tem que ser um número que é somado com o 4, depois D superior a 10, não é? A 10. Mas pronto, mas isso vamos ver mais para frente. Neste momento, esta é a justificação. O L obrigatoriamente tem que ser 1. Então, aqui na parte inferior do quadro, eu vou escrever isso. Vou escrever que L é igual a 1. Este valor de L fica reservado para o número 1 fica então reservado
para a letra L, e nenhum outro dos algarismos que estão aqui representados, nenhum outro pode ser igual a 1. Oh, perfeito. Então, antes de avançar, eu então vou apagar a letra L aqui no enunciado e vamos a substituí-la pelo número 1. Já fica ali, tanto aqui. Obrigatoriamente, o L tem que ser 1. Este 1 não ficou muito bem. Vamos a corrigir. E fica assim. Número 1. Ok, perfeito. Então, vamos entrar na segunda parte. Mas antes de entrar na segunda parte, eu vou apresentar o primeiro prisioneiro político cubano. Muito bem. José Daniel Ferrer é provavelmente o mais conhecido opositor cubano que se encontra na ilha. Neste momento está preso. Aliás, é uma pessoa que tem sofrido uma brutal repressão e que tem estado longos períodos nas cadeias cubanas, onde as condições são absolutamente horríveis, onde prisioneiros como José Daniel Ferrer sofrem as mais diversas torturas eh, e, e as mais diversas pressões. Mesmo assim, José Daniel Ferrer tem resistido todas essas pressões, todas essas condições infra-humanas onde vive, nas prisões, e tem resistido e continua sua luta dentro de Cuba, tem se recusado sistematicamente a abandonar o país. José Daniel Ferrer foi um dos 75 opositores que em 2003 Fidel Castro deu ordens para os prender. Foram pessoas que não cometeram praticamente nenhum delito, não cometeram nenhum delito, aliás, apenas tinham feito oposição à ditadura castrista e foram condenados a longos períodos de prisão. Muitos deles, depois, após negociações com a União Europeia, com os Estados Unidos, foram libertados e estão fora de Cuba. Porque os prisioneiros políticos cubanos são utilizados pelo regime como moeda de troca para conseguir aquilo que eles querem, regalias, e é isso que acontece com muitos países europeus. Muito bem, José Daniel Ferrer está na prisão. Neste último período que está na prisão, como eu disse, ele já esteve preso por longos períodos, desde 2021, no dia 11 de julho, al igual que milhares de cubanos em toda a ilha, saiu à rua em forma de protesto e foi preso e encontra-se ainda na prisão, com longos períodos de incomunicação em que a família não sabe absolutamente nada dele. Neste momento, há relatos de que ele sofre de várias doenças e afecções e pronto. Todos estamos a torcer para que José Daniel Ferrer seja prontamente libertado e que Cuba entre no caminho da democracia e do fim desta ditadura. Na segunda parte, vamos encontrar os valores dos algarismos A e E. Eu já aqui assinalei no nosso desafio, está ali como uma bolinha encarnada, para indicar que os valores de A e E estão diretamente ligados, né? Porque A mais 2, depois, no resultado, temos que escrever o número das unidades dessa soma. É importante perceber que A mais 2 deverá ser superior ou igual a 10. Não pode ser inferior. Por quê? Porque eu vou escrever, portanto, se A mais 2 é inferior a 10, isto é, mesmo que a soma seja 9, o que isso vai implicar? Bom, implica que B é igual a R. Reparem que ao lado temos a soma de B mais 0. E por que o B teria que ser igual a R? Portanto, porque da soma de A mais 2 não guardamos nenhuma das dezenas. Porque como a soma é inferior a 10, não temos que guardar nada para continuar com a soma. Então, B teria que ser igual a R. Mas isso
o enunciado não o permite. Todos os algarismos são diferentes, portanto, B não pode ser R, o que implica que A não pode ser, A mais 2 não pode ser inferior a 10. Portanto, A mais 2 é superior a 10, logo, há dois valores possíveis para A neste momento. Um deles vai ser excluído, mas pronto, mas há dois valores possíveis. Que valores são esses? Portanto, A igual a 8 ou A igual a 9. Se o A for 8, vamos ver o que acontece quando o A é 8. Se o A é 8, então, isto quer dizer que A mais 2 é igual a 10, o que implica que o E vai ser 1. Aliás, E vai ser 0. O E é 0. O E é 0. E temos que guardar uma dezena, para depois para a soma com B mais R. E, nesse caso, então, o R será igual a B mais 1. Por outro lado, se A igual a 9, se A igual a 9, então daqui vem que A mais 2 é igual a 11, o que implica que o E é igual a 1. Mas isto não é possível. Não é possível, temos que observar aqui na parte inferior do quadro, o número 1 ficou reservado para o L. Então, sendo assim, este caso, A igual a 9, não pode ser. Portanto, E não pode ser 1. O que vem é que isto tudo não é possível. Ou seja, o que é que acabamos de concluir? Acabamos de concluir que o E é igual a 0, obrigatoriamente, que o A é igual a 8 e ainda, importante, que há uma ligação entre o R e o B. O R é igual a B mais 1. Então, vamos a transferir todas estas conclusões para a parte inferior do quadro. Temos então que A é igual a 8, o E é igual a 0, e aqui, mais ao lado, eu vou escrever esta relação, que R é igual a B mais 1. Isto tudo vai ser aproveitado no que vem de seguida. E antes de avançar, então vamos a fazer aqui um pequeno acerto no nosso desafio, porque já conhecemos alguns algarismos. Então, eu vou apagar onde estava A e onde estava E. Já podemos ali escrever os valores que eles têm, que já descobrimos. Portanto, o A é 8 e o E é 0. E como podemos observar aos poucos, vamos descobrindo os valores dos algarismos que estão aqui escondidos. Ok, então estamos prontos a avançar para a terceira parte. Como eu disse, eu dividi a resolução em vários bocadinhos para que seja mais fácil de perceber. Vamos avançar para a terceira parte e, por favor, eu peço que aguardem, porque de seguida eu vou apresentar outro prisioneiro, outro conhecido prisioneiro político cubano. Luiz Manuel Otero é outro conhecido prisioneiro político cubano. É preciso lembrar que o regime cubano não reconhece os prisioneiros políticos, diz que são prisioneiros comuns, mas na realidade as ações que eles têm feito de contestação são apenas no exercício das suas liberdades que qualquer cidadão do mundo deve ter. No caso de Luiz Manuel Otero, é um artista que fez alguns performances de contestação à ditadura e que sofreu, como todos os opositores, muita repressão. Entre outras coisas, se suspeita que em alguns dos períodos que Luiz Manuel Otero esteve na prisão, foi submetido a tratamentos psiquiátricos compulsivos, nomeadamente a aquilo que é conhecido como eletrochoques. Luiz Manuel Otero, também em 2021, junto a outros jovens, saiu às ruas cubanas a protestar contra a ditadura e foi preso. Luiz Manuel Otero
fez parte do movimento San Isidro, no qual alguns jovens se juntaram numa casa e fizeram uma greve de fome em contestação, protestaram contra algumas coisas que eles não achavam que estavam bem em Cuba. Essas pessoas foram também reprimidas, a polícia entrou na casa com a desculpa da pandemia, foram todos presos, a maioria deles já não está em Cuba, foram obrigados a sair de Cuba. Luis Manuel Otero decidiu continuar em Cuba e, neste momento, está na prisão. Algumas das pessoas que fizeram parte deste grupo de San Isidro, como, por exemplo, Ana Melis Ramos ou Omara Ruiz Urquiola, atualmente estão fora de Cuba, têm tentado regressar a Cuba e não lhes têm permitido entrar em território cubano. São pessoas nascidas em Cuba, com nacionalidade em Cuba, e é isso que acontece com muitos de nós cubanos, que uma das repressões que nós recebemos, que nós sofremos, é não nos permitirem voltar à nossa terra natal. Não podemos exercer a plenitude dos nossos direitos, nomeadamente, não podemos participar em eleições. Portanto, esse senhor Díaz-Canel, que esteve aqui em Portugal e que foi condecorado, e que dizem que é o presidente cubano, não foi eleito por milhões de cubanos que moram fora de Cuba. Também não foi eleito pelos cubanos que moram em Cuba, porque nenhum cubano votou por Díaz-Canel. Portanto, é ultrajante esse recebimento que foi feito aqui em Portugal a um ditador, a um representante do castrocomunismo cubano, que não tem nenhuma legitimidade, essas honras que lhe foram concedidas em países como Portugal. Isso é inaceitável e uma vergonha, principalmente para os demócratas portugueses. Esta é a terceira parte da resolução do desafio, na qual vamos a justificar que o algarismo B obrigatoriamente tem que ser igual a U mais 2. Na realidade, o que temos que verificar é que U não pode ser nem 7, nem 8, nem 9. Vamos a começar pelo fim. Portanto, vamos a verificar que... Aí, peço desculpa, aqui com a cor encarnada. Então, se U igual a 9, vamos verificar que isso não é possível. Então, U mais 2 é igual a 11. Nesse caso, vamos a ter que B deverá ser 1, que seria as unidades. Mas isso não é possível porque o número 1, o algarismo 1, está reservado para L. Foi a primeira conclusão que extraímos. Aqui na parte inferior do quadro, eu lembro que estão os algarismos que já estão, que foram encontrados. Portanto, isto não é possível. Portanto, 1 pode ser 9. E se o for 8, pois vai acontecer algo parecido, né? 1 mais 2 é 10, o que implica que B é 0. A unidade seria 0, mas o 0 está reservado para o algarismo E. Portanto, também não pode ser. Ainda há um caso, há uma situação um bocadinho mais rebuscada, por assim dizer. Bom, se U for igual a 7, pois U mais 2 é igual a 9, poderíamos pensar, bom, se calhar vem digamos, uma dezena da soma com B com 0. Mas se pensarmos um pouquinho, eu não vou explicar isso com muito pormenor, isso não é possível. Portanto, isso não se consegue. Portanto, esta situação, eu não queria complicar muito a resolução, mas esta situação também não vai ser possível. Portanto, isto tudo para quê? Então, sendo assim, a soma de U com 2 é sempre inferior a 10, o que implica que não temos que guardar nenhuma dezena para a soma posterior, isto é, de C mais 4, e por isso vamos a ter que, obrigatoriamente, B é igual
a U mais 2, que era isso que queríamos justificar. Então, essa relação eu vou guardá-la aqui também na parte inferior do quadro, como eu estou a fazer com todas as conclusões importantes, e estamos prontos, já estão bastante perto da resolução final, mas antes de continuar e de entrarmos na quarta parte da resolução, eu apresentarei outro prisioneiro político cubano. Michael Osorbo, outro conhecido prisioneiro político cubano, ficou notabilizado por ser um dos coautores do tema Pátria e Vida. Aliás, nesta imagem se pode ver que está ali Pátria e Vida. Pátria e Vida se convertiu em Cuba. Esta canção se convertiu em Cuba praticamente um hino pela liberdade. Naquela imagem que eu mostrei de José Daniel Ferrer, vimos que no peito tinha escrito também a Pátria, mas era obviamente Pátria e Vida que ele tinha escrito no peito. Pois bem, Michael Osorbo foi participante neste projeto de Pátria e Vida, no qual foi integrado por vários músicos cubanos, dois deles em Cuba, um deles Michael Osorbo, e os outros fora de Cuba. Michael Osorbo é atualmente o único integrante deste projeto que está em Cuba. Michael Osorbo também foi preso em 2021 na sequência das manifestações que ocorreram um pouco por toda Cuba, pedindo liberdade, e na qual as pessoas estavam a corear esta canção, Pátria e Vida. Pátria e Vida ganhou vários Grammys latinos, um deles a melhor canção do ano. Penso que foi em 2020, 2021, não tenho a certeza, mas ganhou esse Grammy. Pois bem, Michael Osorbo é outro dos prisioneiros políticos cubanos. Um artista que não cometeu nenhum crime, apenas fez a sua arte e após o serviço da liberdade de Cuba. Nesta parte da resolução, vamos calcular os valores dos algarismos C e I. Temos que ter em conta que C mais 4 obrigatoriamente tem que ser maior ou igual do que 10. Só nesta situação, temos que guardar uma dezena para que depois dê 1, né? 1 que era o valor de L, não podemos esquecer isso. Também temos que ter em conta que com aquilo que concluímos na terceira parte da resolução, isto é, na conclusão que acabamos há pouco de extrair, como como B é igual a U mais 2, não temos que guardar nenhuma dezena também para esta soma. Então, C mais 4 é igual a 10, o que implica que vamos a ter 4 valores possíveis para C. Vou escrevê-los todos. C igual a 6, C igual a 7, C igual a 8 e C igual a 9. Teoricamente seria assim. Obviamente, C igual a 8, nem vamos a considerar isto, porque o 8 já está reservado para o A. Por favor, vejam a parte inferior do quadro com aqueles algarismos que já foram encontrados. Então, vamos analisar as outras três situações. Se C é igual a 6, então C mais 4 seria igual a 10, o que implica que o I seria igual a 0. Ora, mas isso também não é possível, porque o 0 está reservado para o E. Portanto, esta situação também não é possível. Portanto, vamos a continuar para C igual a 7. C igual a 7, temos que C mais 4 é igual a 11, de onde vem que I seria 1. Então, pelo mesmo motivo, temos que excluir este caso, porque o número 1 já tinha sido reservado para o L. Então, esta situação também fica excluída. Então, só resta C igual a 9. Então, C igual a 9. C mais 4 seria igual a 13. De onde vem que o I seria 3. Isto sim é possível. Portanto, acabamos de encontrar os valores de C e de I. C é igual a 9 e o I é igual a 3. Então, vou escrever isto aqui. C é igual a 9 e é igual a 3. Como podemos observar, já temos 5
dos 8 algarismos que tínhamos que encontrar. Então, antes de avançar para a última parte da resolução, já estamos um pequeno passo de encontrar todos os algarismos. Vamos então apagar aqui o C e o I e agora vamos a substituir por os valores que acabamos de encontrar. Portanto, o C é 9 e o I é 3. E então, sendo assim, só falta por encontrar U, B e R. É isso que vamos fazer na última parte da resolução, mas antes de entrarmos nesta última parte final, eu vou apresentar outro prisioneiro político cubano. Luís Robles, o caso deste jovem é paradigmático e, sinceramente, a mim me tocou, no ponto de vista pessoal, me tocou muito profundo, porque este jovem, que poderia ser, não sei, talvez o meu filho, um dia decidiu sair a uma cêntrica rua em Havana com um cartaz onde pedia a liberdade para outro jovem, também prisioneiro político cubano. O fez sem proferir uma palavra, apenas com o cartaz em alto, como estamos a ver nesta imagem. Há vídeos desse dia e imediatamente a polícia o rodeou e o levou para a prisão. Prisão onde continua, e tu penso que foi em 2020, portanto já há 3 anos. O Luís Robles, neste momento, tem alguns problemas de saúde, das condições precárias em que vivem os prisioneiros políticos. Prisioneiros em Cuba, todos, políticos, não? Os políticos têm condições ainda piores. As prisões cubanas são uma coisa absolutamente horrível. E ele tem alguns problemas de saúde. Pois Luís Robles é, para mim, um representante dessa juventude cubana que quer uma Cuba livre eh, para todos os cubanos. E é, portanto, com essa ideia que eu queria terminar a apresentação dos prisioneiros políticos cubanos. Apresentei apenas estes 4 prisioneiros políticos, mas, por favor, tenham em conta que em Cuba há mais de 1 milhar de prisioneiros políticos. Prisioneiros políticos que existiram desde o dia 1 em Cuba, desde o dia 1. Prisioneiros políticos que foram utilizados como moeda de troca em negociações com o presidente de turno nos Estados Unidos, com a União Europeia, com outras nações. Desde o Carter, ou anterior a isso, sempre houve este tipo de negociações e, portanto, a ditadura cubana sempre os utilizou como moeda de troca. Neste momento, a ditadura está no seu pior momento. A geração dita histórica está a chegar ao seu fim, está a morrer, todos têm mais de 90 anos, e a situação econômica é precária, porque eles destruíram o país, o destruíram com suas políticas econômicas, com a repressão que efetuaram durante estas décadas, e os ditadores cubanos atualmente não têm crédito no mundo, ninguém lhe quer emprestar dinheiro, o turismo tem decaído enormemente e, por favor, não viajem a Cuba até que Cuba seja livre, porque isso é dar dinheiro para isto, para esta maquinária repressiva que estamos a ver nesta imagem. Todos estes polícias fardados, que são os milhares, são mantidos com algum dinheiro. Esse dinheiro provém de várias fontes, uma delas é o turismo que neste momento está muito mal em Cuba, está em declínio, e graças a Deus que está em declínio, porque só tem sentido fazer turismo num país que seja livre, e eu espero que Cuba pronto seja livre. Já agora, outra das fontes de receita que são muito importantes para a ditadura são os ditos médicos cubanos, que não passam de outra coisa senão escravos, em que lhes são roubados 75, 80% dos ordenados. Também os médicos cubanos que serviram aqui em Portugal também foram explorados. E esses médicos cubanos que o senhor ministro Manuel Pizarro quer trazer a Portugal, também, se vierem para Portugal, vêm nessas condições, sem direitos nenhums, e aos quais são expoliados
a maioria do seu ordenado. Ordenado que depois vai parar aos bolsos dos ditadores cubanos e que, entre outras coisas, a utilizam para os seus luxos e para isto que estamos a ver nesta imagem, para a repressão, porque carros de polícia não faltam, material repressivo também não falta. Já agora, material repressivo é comprado também aqui na Europa, na vizinha Espanha, tem sido comprado material para reprimir os cubanos. Isso também é intolerável. É intolerável que a União Europeia ponha os seus meios para que depois estes ditadores assassinos e criminais possam reprimir o meu povo, os cubanos. Portanto, isso é inaceitável. Já agora, outra das fontes de receita da ditadura cubana somos nós, os emigrantes cubanos, que já somos vários milhões fora de Cuba e que, ao tentarmos ajudar as nossas famílias, eles ficam com uma boa parte do nosso dinheiro. E é disso que eles vivem dos créditos que les dava a União Europeia, por exemplo, também lhe dá dinheiro. Não sei quanto dinheiro Portugal lhe tem dado a Cuba, mas alguma coisa lhe poderá ter dado. E é disso que eles vivem parasitando outras nações, parasitando os seus emigrantes, parasitando os seus médicos e também, pronto, com o contributo das empresas turísticas que ganham dinheiro quando enviamos turistas a Cuba e que vai parar às arcas dos ditadores. Portanto, não viajem a Cuba, por favor. Não viajem a Cuba até que Cuba seja um país livre, até que os cubanos sejamos donos da nossa terra. Quando eu digo os cubanos, todos os cubanos, todos tenhamos a plenitude dos nossos direitos, que nenhum cubano seja preso por isto que está a fazer Luís Robles, por levantar um cartaz numa rua. Que coisa é isso? Imaginem agora um de vocês, jovens portugueses, que levantavam um cartaz, seja lá onde for, e que fossem presos durante anos nas mais miseráveis condições, sem direitos nenhums. Portanto, liberdade para todos os prisioneiros políticos cubanos, fim na ditadura e pátria e vida. Muito bem, para concluir a resolução deste desafio, temos que ter em conta as relações que há pouco encontramos, isto é, que R é igual a B mais 1 e que B é igual a U mais 2. Então, eu vou começar por escrever os valores que U pode tomar e vamos ir excluindo alguns deles. Vamos a começar por U igual a 2. U igual a 2. Se U for igual a 2, tendo em conta que B é igual a U mais 2, bom, daqui vem que B deve ser igual a 4. E como o R é igual a B mais 1, pois bem que R é igual a 4 mais 1, que é igual a 5. Sendo assim, temos que B igual a 2, aliás, U igual a 2, B igual a 4 e R igual a 5. Estes três valores para U, B e R são admissíveis e vão a fazer parte de uma das soluções que este desafio tem. São duas soluções. Pronto. Depois, U, reparem que não pode ser 3, porque o valor 3 já estava reservado para o I. Se U igual a 4, então, neste caso, B é igual a 4 mais 2, que é igual a 6, não é? E o R seria igual a 6 mais 1, que é igual a 7. Muito bem, então temos aqui outra solução. Nesta solução, temos que U é igual a 4, B igual a 6 e R igual a 7. Vamos avançar para o outro valor que U pode tomar. U igual a 5. Se U igual a 5, então B, que é igual a U mais 2, seria 5 mais 2, que é 7. E o R é igual a B mais 1, ou seja, 7 mais 1, que é igual a 8. Bom, este caso não pode ser porque o A já estava reservado. Para o A estava reservado o valor 8.
Portanto, U igual a 5 não pode ser. Não pode ser. Continuamos para U igual a 6. Se U é 6, então B, que é igual a U mais 2, seria 6 mais 2, que é o 8. Pronto, não pode ser, porque o 8 estava reservado para, para o A. Portanto, U igual a 6, pelo mesmo motivo, não pode ser. E agora, U igual a 7. Se U for 7, então B é igual a 7 mais 2, que é 9. Mas o 9 estava reservado para o C, está aqui na parte inferior do quadro. Portanto, U igual a 7 não pode ser. Sendo assim, temos estas únicas duas situações que estão aqui assinaladas para U, B e R. Estas duas soluções, estas duas maneiras de escolher o U e o B e o R vão representar duas soluções diferentes deste desafio. Então, eu vou apagar então algumas das coisas que estão no quadro e vamos a escrever as soluções que o desafio tem. Então, temos estes dois casos que eu vou escrever. O primeiro deles é quando duas situações U igual a 2, B igual a 4 e R igual a 5. Seria a primeira situação. Depois a segunda é U igual a 4, B igual a 6 e R igual a 7. Vou apagar então esta parte aqui do quadro. Vamos ver quais são as soluções. São duas. E com isto concluímos a resolução dessa. Já também posso apagar isto. Com isto concluímos a resolução do desafio. Então, primeira solução. Na parte superior direita do quadro está aquilo que fomos encontrando. Isto é, temos 9. Agora, como o U é 2, portanto seria 2. O B agora é 4. E o R é... Pronto, aqui temos 8. O R vai ser 5. Então, na soma com 4.202, se fazemos a soma, vamos verificar. 8 mais 2 dá 10, portanto 0, tá, bate certo, não é? Depois 4 mais 1, uma dezena, é 5. 2 mais 2 é 4. Reparem que aparece o 4 no sítio certo, né? O B, no nosso desafio, estava em dois lugares diferentes, e, portanto, de fato, aparece ali o 4 repetido. Era isso que tinha a acontecer. E depois 9 mais 4 é 13. E pronto, tudo bate certo. Portanto, esta é uma das soluções. A outra solução será, então, quando o U é 4, o B é 6, vamos fazer a soma. 8 mais 2 é 0, vai 1. 6 mais 1 é 7. E 4 mais 2, 6. Ora, cá está. Como o 6 se repete, mas era isso que tinha que acontecer, porque o B aparecia em dois lugares diferentes. E 9 mais 4, 13. Então, estão aqui as duas soluções do nosso desafio. Para concluir, queria lembrar que este é um desafio dedicado aos prisioneiros políticos cubanos para festejar o Dia dos Direitos Humanos, dia 10 de dezembro. O número 4.202, se observamos, é 2024, escrito ao contrário. Eu acredito que a liberdade de Cuba, quando digo liberdade de Cuba, me refiro ao fim da tirania castro-comunista que existe no meu país, que está próximo, e espero eu que em 2024 Cuba possa festejar finalmente a liberdade. Por isso, peço por favor que partilhem este desafio, que divulguem esta mensagem. É intolerável
que se continue a olhar com simpatia para um regime criminal que tem tiranizado a toda uma nação por mais de 6 décadas. Em janeiro serão já 65 anos que eles estão no poder, e desde o dia 1 começaram a praticar os mais horríveis violações dos direitos humanos. É intolerável que personalidades como Díaz-Canel, aquele que dizem que é o presidente cubano, seja recebido em países como Portugal com todas as honras. Díaz-Canel não é outra coisa senão o representante de Raúl Castro, que, embora tenha 92 anos, continua a comandar as suas hordas criminais que aterrorizam aos cubanos. E Raúl Castro, desde o dia 1, fuzilou, executou cubanos. Foi autor, junto com Ernesto Che Guevara, de coisas horríveis como campos de concentração nos anos 60 em Cuba, para intelectuais, qualquer pessoa que não se encaixasse nos padrões castrocomunistas, podia ser recluído nesses campos de concentração. É igualmente intolerável que Cuba esteja atualmente, faça parte da Comissão dos Direitos Humanos da ONU. É intolerável que instituições como a ONU olhem com simpatia para nações como são Cuba. É intolerável que o atual secretário-geral das Nações Unidas, o senhor engenheiro Antônio Guterres, tenha estado recentemente em Havana, sentado junto a Raúl Castro, uma pessoa que devia estar na cadeia há muitos anos pelos crimes que tem cometido. É intolerável que uma pessoa que se diz demócrata, como o senhor engenheiro Antônio Guterres, se sente ao lado de um criminal como Raúl Castro, que tem as mãos muito manchadas de sangue de cubanos. É intolerável que instituições internacionais como a Unicef tenham escritórios em Havana e que os direitos das crianças cubanas e dos seus pais, nomeadamente dos pais que estão injustamente prisioneiros em Cuba, não sejam respeitados. As crianças cubanas, independentemente do que se possa dizer na televisão, aqui em Portugal e em outros países, sofrem muito em Cuba. Sofrem com as condições que há em Cuba e sofrem com a repressão que recebem os seus pais. Também sofrem com o adoctrinamento que recebem nas escolas, onde são obrigadas todos os dias a dizer: pioneiros pelo comunismo, seremos como el Che. Che Guevara, um assassino que fuzilou a dezenas de cubanos. Portanto, peço, por favor, que divulguem este material, que transmitam esta mensagem e que não viajem a Cuba, por favor, até que Cuba seja um país livre. Nesse dia, sim, vamos todos festejar a Cuba quando Cuba seja livre, mas agora não. O dinheiro que se deixa em Cuba é dinheiro para a repressão, para manter os nossos jovens nas prisões castrocomunistas. Em 2021, os cubanos saíram às ruas e pediram o fim do sistema, pediram liberdade e, entre outras coisas, corearam esse hino ao qual eu já fiz referência, conhecido como Pátria e Vida. É isso que os cubanos queremos. Queremos pátria, vida e liberdade. Portanto, muito obrigado a todos pela atenção e por terem visto este vídeo até o fim. Não se percam os próximos desafios e continuem a ver as publicações no nosso canal. Muito obrigado a todos.